Os desafios na aplicação da gamificação no ensino da matemática. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso. Nós somos alunos do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Virtual do Estado de São Paulo e escolhemos como tema do nosso TCC os desafios da aplicação da gamificação no ensino da matemática. A escolha deste tema surgiu a partir das nossas observações como estudantes e futuros educadores, de que muitos alunos têm dificuldades com a matemática. Isso se reflete tanto no desempenho escolar quanto na postura em sala de aula. Muitos se mostram desmotivados, ansiosos ou até resistentes. Por outro lado, também percebemos que os alunos costumam se engajar mais quando a aula propõe jogos, desafios ou dinâmicas diferentes das aulas tradicionais. Com base nisso, começamos a refletir como unir a matemática, que é vista como difícil, com elementos dos jogos que despertam tanto interesse dos jovens. A gamificação, que é justamente a utilização de elementos de jogos em contextos não lúdicos, como a sala de aula, surgiu como uma proposta que poderia responder a estes desafios. Ao longo desse trabalho, buscamos entender como a gamificação pode ser usada de forma pedagógica, se ela realmente ajuda na aprendizagem e quais são os limites e possibilidades desta prática no ensino médio. A nossa justificativa parte de uma realidade comum nas escolas. A matemática é para muitos alunos um obstáculo. Diversos estudos e pesquisas, como os dados do PISA e até avaliações internas, mostram que a disciplina tem altos índices de reprovação e baixa proficiência. Isso não acontece apenas por causa do conteúdo em si, mas também pela forma como ele é transmitido. Muitas vezes de maneira expositiva, com pouca contextualização, o que dificulta o interesse dos alunos. A gamificação surge nesse cenário como uma metodologia que pode mudar essa relação, transformando a sala de aula em um ambiente mais interativo, desafiador e ao mesmo tempo acolhedor. Ela não substitui o conteúdo, mas modifica a forma como ele é apresentado, usando elementos como pontuação, fases, missões, rankings e recompensas simbólicas para engajar os estudantes. A partir disso, formulamos os problemas centrais da nossa pesquisa. Como a gamificação pode contribuir para o melhor ensino da matemática no ensino médio? Essa questão viu todas as etapas do nosso TCC, desde a pesquisa teórica até a aplicação de questionários com alunos e professores. Nosso objetivo foi entender se os jogos realmente ajudam na aprendizagem da matemática e como eles podem ser aplicados na prática pedagógica. Fundamentação teórica. Para entender como a gamificação pode ser aplicada na educação, buscamos suporte teórico em autores que abordam tanto os aspectos pedagógicos quanto os mecanismos dos jogos. Um dos principais conceitos utilizados foi o de gamificação, definido por Sebastian Deternin e Kevin Werbach, com o uso de elementos típicos dos jogos, como regras, recompensas, níveis e desafios, em contextos não lúdicos como a escola e o ambiente de trabalho. O objetivo não é transformar a aula em um jogo completo, mas usar esses elementos para aumentar o engajamento dos alunos, promover a motivação e tornar o processo de aprendizagem mais dinâmica. O autor Karl Kapp reforça que a gamificação vai além da diversão. Ela contribui para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, como o pensamento lógico, a resolução de problemas e a tomada de decisões. Já a Flora Alves, no contexto brasileiro, mostra que a gamificação, quando bem planejada, pode tornar o aluno o protagonista do seu próprio aprendizado. Também nos apoiamos em Huizinga, autor clássico que destaca o papel do jogo na cultura e na aprendizagem humana. Segundo ele, o jogo não é apenas uma atividade de lazer, mas uma ferramenta que ajuda a construir conhecimento, regras sociais e autonomia. A partir dessas referências, compreendemos que a gamificação tem potencial para mudar a percepção dos alunos sobre a matemática, contribuindo para um ambiente mais interativo e colaborativo.
Ela não é uma receita pronta, mas uma estratégia que precisa estar alinhada aos objetivos pedagógicos e ao perfil da turma. Metodologia. Para alcançar o objetivo da nossa pesquisa, adotamos uma abordagem quantitativa, com caráter exploratório e descritivo. O estudo ele foi exploratório porque investigamos um fenômeno que ainda é pouco aprofundado no contexto do ensino médio, no qual seria a aplicação da gamificação na disciplina de matemática. E também foi descritivo, pois buscamos levantar dados, sobre as percepções dos alunos e dos professores em relação ao tema. Utilizamos como instrumento de coleta um questionário estruturado, composto por perguntas abertas e perguntas fechadas. A amostra ela foi composta por 312 alunos do primeiro, do segundo e do terceiro ano do ensino médio, de uma escola estadual localizada no município de Mauá, na Grande São Paulo. Também aplicamos o mesmo instrumento adaptado para 4 professores do ensino de matemática da mesma unidade. As questões abordaram a dificuldade com a matemática, o conhecimento sobre a gamificação, a aceitação de jogos em sala de aula e a preferência por tipos de jogos. Os dados foram organizados em tabelas, gráficos de pizza e barras. Também realizamos cruzamentos de variáveis. Por exemplo, cruzamos o nível de dificuldade percebido em matemática com a opinião dos alunos sobre a gamificação. Essa análise nos permitiu identificar padrões e relações entre as respostas, enriquecendo a interpretação dos resultados. Todo o processo no qual fizemos respeitou os princípios éticos de anonimato e a participação foi voluntária. Uma análise interessante sobre a percepção dos alunos em relação à matemática e à gamificação. Os resultados mostram que a maioria dos alunos, mais de 90%, tem algum grau de dificuldade com a matemática, o que confirma a percepção de que a matemática é um obstáculo para muitos. A maioria dos alunos não conhece o conceito de gamificação, mas quando questionado sobre sua potencialidade em ajudar na aprendizagem da matemática, a resposta é surpreendentemente positiva. 60,8% responderam talvez, 33,3% disseram sim, apenas 5,8% responderam não. Isso sugere que os alunos têm uma postura positiva ou curiosa em relação à gamificação, mesmo sem conhecer o conceito formal. Isso reforça a ideia de que a gamificação pode ser uma ferramenta eficaz para melhorar a aprendizagem da matemática. Esses resultados podem ser úteis para professores e educadores que buscam inovar e melhorar a forma de como ensinam matemática, tornando-a mais atraente e acessível para os alunos. Sou Sandra Tolentino da Silva Cerqueira. Estou cursando licenciatura em matemática. Nessa segunda parte dos resultados dos alunos, buscamos ouvi-los para saber quais tipos de jogos gostariam de explorar nas aulas de matemática. Esses resultados mostraram uma variedade de preferência, com destaques em jogos digitais, jogos de tabuleiros e cartas, competições entre grupos e caças ao tesouros com problemas matemáticos. Isso mostra que há uma variedade de jogos, então tem que ser analisado o tipo de estratégia e o perfil da sala. Na questão aberta, os alunos também contribuíram com ideias interessantes, como fazer quiz com prêmios, utilizar jogos no computador ou celular, aplicar desafios que envolvam raciocínios lógicos. Além disso, realizamos um cruzamento de variáveis, como por exemplo, alunos com mais dificuldade em matemática, eles tendem a acreditar mais que os jogos ajudam no aprendizado. Já os alunos que consideram matemática fácil são um pouco mais céticos quanto à necessidade da gamificação. Esses cruzamentos ajudam a entender que a gamificação pode ser especialmente útil como estratégia de inclusão pedagógica,
atingindo principalmente aqueles que mais precisam de suporte. Ou seja, os jogos podem ser uma ponte entre o conteúdo e o aluno, criando uma nova relação com a matemática. Análise dos professores. Além dos alunos, a gente também ouviu a opinião de professores de matemática. Foi aplicado a esses professores um questionário. Ele tinha perguntas tanto fechadas como abertas. Foram 4 docentes que participaram dessa pesquisa. Todos eram atuantes do ensino médio com diversos perfis. A maioria possuía mais de 10 anos de experiência na docência, o que enriquecia ainda mais esses dados que nós estávamos coletando. Quando nós perguntamos sobre a percepção dos alunos em relação à matemática, a resposta de todos eles foi unânime. Os estudantes consideram essa disciplina difícil e, claro, que isso impacta diretamente na motivação dentro de sala de aula. Sobre o conhecimento da gamificação, todos os professores disseram conhecer o conceito, só que apenas 2 professores afirmaram que já aplicaram atividades gamificadas. Um dos exemplos mencionados foi o uso da plataforma Matific, além de estratégias como notação por estação e jogos de lógica em grupo. A maioria dos professores, eles acreditam que sim, a gamificação pode contribuir positivamente, desde que seja bem planejada e tenha um objetivo pedagógico que seja claro. Mas a relação das dificuldades em aplicar, eles tinham desafios, né? E os principais citados foram a falta de tempo para preparar essas atividades, poucos recursos tanto físicos como digitais disponíveis, dificuldade em conciliar os jogos com o currículo que é exigido e a falta de engajamento de alguns alunos. E quando nós também perguntamos sobre os tipos de recursos que eles consideram mais viáveis, os que foram mais citados foram jogos digitais, jogos de tabuleiro e competição em grupo. Com base em todos os dados levantados e analisados durante a pesquisa, podemos concluir que a gamificação representa uma estratégia promissora para o ensino de matemática no ensino médio. Tanto os alunos quanto os professores demonstraram abertura à proposta e reconheceram seus potenciais benefícios. Para os alunos, os jogos representam uma forma mais envolvente de aprender, despertando o interesse, promovendo desafios e facilitando a compreensão de conteúdos que antes eram vistos como distantes da realidade ou difíceis. Já para os professores, a gamificação aparece como uma alternativa interessante, mas precisa ser adaptada à realidade da escola, considerando o tempo, recurso e o currículo. Um dos pontos importantes foi perceber que os alunos com maior dificuldade são justamente os que veem mais valor na gamificação. Isso mostra que a gamificação pode ser uma ferramenta inclusiva que ajuda a nivelar o aprendizado ao invés apenas de entreter. Claro que ainda existem desafios, como falta de estrutura, resistência de alguns professores e a necessidade de formação, mas o nosso estudo mostrou que com planejamento e apoio é possível transformar o ambiente de sala de aula com o uso inteligente dos jogos. Finalizamos o nosso trabalho com a certeza que a educação precisa ser mais significativa e a gamificação pode ser uma grande aliada nesse processo. Agradecemos a todos que acompanharam a nossa apresentação e esperamos que o nosso trabalho possa inspirar novas ideias, projetos e práticas pedagógicas nas escolas. Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo.